Mary Flannery O'Connor chamou a atenção do mundo exterior já aos 5 anos de idade, quando uma equipe de documentários foi até a fazenda em que ela vivia para registrar a galinha que ela havia ensinado a andar para trás. Depois, ela se tornou uma escritora. Na sua breve vida, viveu 39 anos. E escreveu um delicioso livro de contos chamado Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. A revista da Bravo, da extinta Bravo, a revista especial 100 Contos Essenciais da Literatura Mundial, apresenta o conto que abre essa coletânea dela, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Ele tem o mesmo título do livro, como sendo, na ordem cronológica de 1 até 100, o 12º conto mais importante da literatura universal. Vamos ver se o cão que late na rua não atrapalha muito a gravação. Esse conto, ele é um relato cruel e caricatural do sul dos Estados Unidos e revela a visão profunda de uma escritora católica engraçada e do contra. Eu vou me permitir ler o comentário que a revista faz sobre o livro. Diz assim: O'Connor passou quase a vida toda no vilarejo perto do qual nasceu, no sul dos Estados Unidos. O lúpus, uma doença autoimune, prendeu-a à casa da mãe e tirou-lhe a vida cedo. No entanto, a pequena e original obra da escritora, composta basicamente de contos, ganhou reconhecimento crescente desde sua morte e hoje ela figura entre os maiores nomes da literatura americana. Um Homem Bom é Difícil de Encontrar dá título a uma coletânea de 10 contos publicada em 1955 e apresenta o melhor de O'Connor, um estilo cru, pontuado por elementos grotescos e satíricos. A verve irônica da autora, que chegou a pensar em ganhar a vida como cartunista, aparece na maneira como constrói seus personagens quase caricaturais. A linguagem não deixa espaço para metáforas, alegorias ou idealizações. A visão católica da autora manifesta-se sempre de maneira paradoxal. Em Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, um assassino sanguinário tem mais a dizer sobre Jesus Cristo do que a velha branca sulista que se vê como a quintessência da respeitabilidade cristã. A escritora e crítica americana Joyce Carol Oates nota que o que o afeta é a angústia metafísica da existência de Jesus, não a pregação vazia e interesseira da velha senhora na tentativa de salvar a própria vida. Jean-Marie Gustave Leclésio, escritor francês que ganhou o Nobel de Literatura, diz o seguinte sobre a obra da nossa escritora. Se o universo que nos apresenta Flannery O'Connor nos choca, não é tanto por ser confuso e brutal, mas por ser verdadeiro. E a própria autora disse num ensaio: sempre que me perguntam por que escritores sulistas têm uma queda por escrever sobre tipos excêntricos, eu digo que é porque ainda somos capazes de reconhecê-los. Conforme essa fala da revista, aqui principalmente na questão da religião, em que o sanguinário tem mais a dizer sobre Jesus do que a velha que está tentando salvar a sua vida, o diálogo estabelecido entre eles acerca desse tema é simplesmente maravilhoso. E sem que o narrador nos diga,
só pela conversa entre eles, fica muito claro para nós o que é aquilo em que a pessoa acredita, entre aspas, por conveniência ou por hábito, e aquilo que realmente preocupa uma mente quando ela se questiona sobre os ensinamentos da religião e sobre a existência do próprio Jesus. É só uma faceta para mostrar a forma como a escritora nos coloca os seus temas. Embora sendo narrativas cruas, elas assentam em nós quando nós percebemos que ela nada mais faz do que retratar aquilo que está aí posto. A edição que eu tenho é esta primorosa edição da coleção Clássicos de Ouro, da editora Nova Fronteira. Nós temos aqui os 10 contos e existe uma introdução escrita por Leonardo Frois, onde ele diz o seguinte: se lidos só pelo enredo, os contos podem causar a impressão de que fazem a apologia da desgraça. Em suas criações tão bizarras, porque tão diferentes dos padrões costumeiros, nada em geral termina bem, e banhos lancinantes de sangue ou fragor das desilusões e derrotas são das normas mais constantes na maquinação dos desfechos. Ao término de cada conto, o mundo das pessoas se mostra como construção desumana, impiedosa e insustentável, que em vão procura algum amparo sobre os piores instintos. Lidos, no entanto, como invenções literárias, com seus muitos valores sobrepostos à mera evolução linear do enredo, seus contos são afirmações modelares de um espírito invulgar e de um olhar como poucos. Seus textos contêm uma corrosiva essência satírica que, no desenrolar das tragédias, aponta para nossas fraquezas e o que às vezes se revela como ridículo e grotesco nos desempenhos da nossa espécie. Recomendo este livro para os leitores que gostam de contos e que gostam de textos bem escritos e desafiadores. Então, a sugestão de hoje, de nossa letra de leitura, é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, de Flannery O'Connor, coleção Clássicos de Ouro, edição Nova Fronteira. Boa leitura!